muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Versículo de número 20, tão somente a parte A, nos diz: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém, queridos? Pode tomar, por gentileza, os vossos assentos. Meus irmãos, aparentemente, quando há livros que desenvolvem ideias concernente cativeiro, concernente deportação, parece que esses livros é acompanhado de um peso, a qual parece não nos fazer ter interesse nos mesmos e até mesmo em suas narrativas. O texto que nós ora lemos, por segunda vez nesta noite, ele é de suma importância, primeiramente porque nós estamos dentro de um tema anual e estamos aplicados diante desta narrativa da parte A do versículo de número 20, compreendendo que o Deus a qual nós servimos, devido nós termos uma fé monoteísta, ou seja, servirmos tão somente a um único Deus, esse Deus, por certo, nos fará prosperar. Dentro dessa ideia, nós vamos aqui tentar compreender quando e como esse Deus pode nos fazer prosperar. Bem, verdade é que os livros de Esdras, Neemias, e também, por que não falar, o livro histórico de Esther, está inserido, parece que esse governo, esse domínio dos medos e persas, e domínio esse da qual nós percebemos que houvera alguns homens, líderes, reis poderosos no seu tempo de governo, da qual eles desenvolveram passagem para que estes que eram os israelitas viessem então, inclusive no tempo de Esdras e Neemias, pelo fato dos dois estarem bastante anexados e conjuntos no propósito, de lhe darem passagem para o tão desejo que está no coração desse homem de nome Neemias. Bem, percebemos que dentre os medos e persas, nós consideramos que aquele que é muito notório a nós, concernente a essa fala de cativeiro, ou de regresso do povo de Babilônia até Jerusalém, nós, por certo, nós não nos esquecemos daquele que se chama Ciro,
da qual Deus lhe chamou de ungido, da qual ele fora um homem que com braço forte dominou contra a Babilônia e deixar esse povo voltar. De fato, nós percebemos diversos livros, biblicamente falando, que está inserida essa ideia e narrativa de cativeiro. Você percebe um cântico, você percebe um salmo, que está dentro daqueles que nós chamamos de Cântico dos Degraus, ou Salmo da Peregrinação, que é o Salmo de número 126, quando no hino, na narrativa, nós percebemos que um dos versos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, por mais que a ideia ela era demorada, a disciplina era de 7 décadas, nós percebemos que todo desenvolvimento se dará mediante a quebra do ano, da qual nós chamamos de ano sabático. Quando nós falamos de cativeiro, por certo, é necessário nós voltarmos aos dias do grande rei Ezequias, que fora rei em Judá. Nós nos lembramos que em Judá nós tivemos 19 reis, e dentre os reis de Judá, desses 19 reis, somente 3 reis tinham coração bom, somente 3 reis tiveram a aprovação de Deus. Fora ele Josias, fora ele Josafá e fora ele Ezequias. Não digo eu, mas diz a Bíblia. Se quiser colocar aqui no telão, pode me ajudar aqueles que me ouvem. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 20, versículo de número 16 em diante, nós percebemos que houve uma embaixada da Babilônia, que sabendo que o rei Ezequias estava enfermo no presente, ou estivera enfermo no passado, foram visitar. E a Bíblia Sagrada nos diz que Merodach-Baladã, filho de Baladã, o convenceu com presentes. Ele abriu as portas da sua casa. E de repente a palavra do Senhor nos diz que ele ficou muito alegre, muito contente com aquela visita. Só que não há como ter felicidade, amabilidade, união ou reciprocidade entre luz e trevas. E a Bíblia Sagrada nos diz que a intenção de Merodach-Baladã, filho de Baladã, era totalmente maléfica. Ele tinha um propósito. Então, no segundo livro dos reis, no capítulo 20, verso de número 16, a palavra do Senhor nos diz que Ezequias abriu todas as portas. A corte babilônica, aquela comissão, aquela embaixada. E de repente, dentre aqueles dias, nós bem sabemos que tinha um profeta que fora inclusive boca divina ao coração de Ezequias, quando houve a afronta de Senaqueribe, rei da Síria, e Rabissaquel, seu mensageiro. E de repente Isaías diz: quem são aqueles homens? A Ezequias. E o que eles vieram fazer aqui? E de repente, de forma como que ingênua, inocente, Ezequias começa a relatar a Isaías os fatos e o porquê da embaixada babilônica estar o visitando naquele tempo. E a palavra do Senhor nos diz que quando ouve Isaías toda a narrativa da qual lhe manifesta Ezequias, o verso de número 17 diz que ele começa a profetizar. Do capítulo de número 20, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ezequias, ainda na completabilidade da sua profecia, diz que inclusive os filhos,
aleluia, de Ezequias serão levados. Verdade é que a Bíblia Sagrada nos diz que um dos filhos de Ezequias era Manassés, que foi um rei ímpio, que foi um rei mau, e que foi inclusive o rei responsável por fazer com que a vida de Isaías viesse ser sucumbida, sendo Isaías cerrado ao meio, de alto a baixo. Então a Bíblia Sagrada nos diz que isso ocorrera. E de repente você percebe um paralelo, uma questão totalmente anexada com o segundo livro das Crônicas. No capítulo de número 36, você também vai perceber que tudo isso está ligado concernente ao cativeiro babilônico. Quando no capítulo de número 36, do segundo livro das Crônicas, do versículo de número 18 ao verso de número 20, está agora estampada diante do povo as atrocidades que estão fazendo os algozes babilônicos. Está agora diante dos olhos deles cumprida a profecia do profeta Isaías, do capítulo de número 25, versículo de número 11, aonde Isaías, sendo boca de Deus, disse que eles seriam levados à Babilônia, e lá estariam no espaço de 70 anos. Pois bem, dentro disso, nós percebemos que, inclusive, olha o tanto de junções, olha o tanto de ligação. Na medida que eu estou expressando a vocês, Deus ilumina meu coração, vai me revelando textos bíblicos, e eu vou daqui desse altar, emanando ao seu coração. É por isso que nos dias do profeta Daniel, no capítulo de número 9, você percebe que Daniel também se comove, estar diante daquela situação, porque ele percebe que aquele povo está em atrocidade, ele percebe que aquele povo está em lamento. Não sou eu que digo, é o capítulo 9 do profeta Daniel, quando ele diz que entendeu pelos livros, essa é a expressão de Daniel, do que tinha falado o profeta Jeremias. E você percebe que do capítulo 9 em diante, depois que ele compreende a profecia dita pelo profeta Jeremias, ele também se lamenta. É ele, inclusive, um dos tais, da onde haverá de ir a Babilônia. Na primeira leva, aonde era a classe dos nobres. Na segunda leva, aonde estava a classe dos agricultores. Na terceira leva, aonde estavam os pobres, os menos favorecidos. A esse ponto, em 3 levas, em 3 campos, depois de terem sido levados, inclusive o Jeremias, que será o profeta que haverá de profetizar naqueles dias, aqueles que estão em grande miséria, não é levado à Babilônia, mas é levado ao Egito. A cidade está moribunda, todos estão em miséria, há lacunas em vossas almas, há abertura nos seus campos psicológicos, emocionais e espirituais. De repente, a fortaleza de Susa é magnífica. Dentre os dias atuais desse século, por nome de 21, nós percebemos que Susa, geograficamente hoje, está estabelecida às proximidades do Irã. Lá havia um dominador. O seu nome era Artaxerxes. Pela ordem, Ciro, Cambises, Dário, Artaxerxes. E a Bíblia Sagrada nos diz que, inclusive esse, tendo Esdras, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, também colocado em seu coração a motivação para reconstruir as muralhas, percebe-se que houve uma rebelião, que todas as vezes nós vamos de compreender que quem não vai, tenta impedir aquele que deseja ir. Que quem não ora, tenta neutralizar aquele que ora. Que quem não faz, critica aquele que faz. E de repente, quando houve no coração de Esdras o sentimento de fazer, edificar, realizar, estabelecer,
também houve uma grande confusão. Também houve uma grande rebelião. Bastante atenção, não se perca no seu entendimento, porque a Bíblia está no meu coração. Pois bem, então Esdras desce a Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Há um tempo para Neemias também. Eles vão trabalhar em comum acordo. Eles vão trabalhar em unidade. Eles vão dar as mãos. Eles vão se unir por aquele projeto. Eles vão estar juntos por aquele propósito. No 20º ano do reinado de Artaxerxes. O ano é aproximadamente 445 antes de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que este Neemias era um estadista, alguém que estava destinado a viver, a morrer pelo seu povo. É sim, nos campos, aleluia, administrativos, a menção desse homem. Para quem faz curso, faculdade, melhor dizendo, de administração, esse homem, biblicamente falando, é mencionado nas classes entre as faculdades. Foi um grande administrador, foi um grande incentivador, foi um grande comunicador no seu tempo. O que Neemias está por fazer não será algo que ficará na lembrança do povo somente por dias, somente por semanas, somente por meses. Não. O que Neemias está para fazer vai ficar marcado no memorial de Deus. É tão verdade isso que passam-se séculos e séculos. Trazendo uma matemática agora simples, eu estou falando de um fato que ocorrera há mais de 2.500 anos atrás. Eu estou falando acerca de um homem. E a Bíblia Sagrada diz que um irmão de sangue, parente de primeiro grau, caminhou uma jornada de 1.600 quilômetros para lhe comunicar. Isso está no 1º capítulo, no versículo de número 3 de Neemias. O que estava acontecendo em Jerusalém. Como estava a situação de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz, não digo eu, mas diz a Bíblia Sagrada, que quando Neemias soube acerca de como estava as muralhas de Jerusalém, as sepulturas dos seus pais, como estava o estado totalmente lamentável de Jerusalém, a Bíblia diz que fora como que um baque, porque com seu ouvido extremamente aguçado, a Bíblia diz que na medida que vieram as notícias, ele não suporta. Permita-me a expressão, é como se as suas pernas houvesse um tremelique, é como se houvesse uma fraqueza nas pernas, é como se não suportasse. Eu já tive que dar notícias tristes, inclusive há uma pessoa que aqui está entre nós, eu tive que mencionar, dizer, aguardar, esperar, saber qual era o momento, qual era a hora que eu haveria de adentrar, a dizer a essa pessoa que ela tinha perdido um ente querido, alguém que ela estimava muito. Eu me lembro muito bem que eu e Lara, minha esposa, estávamos, quando nós notificamos, essa pessoa caiu, quase que desmaiou, a ajeitamos no sofá. Assim fora com Neemias. Ele sentou-se. E quando ele sentou, pelas duras notícias que está ouvindo, a Bíblia diz que ele agora chora. Ele se lamenta. Ele se entristece. O externo de Neemias é visivelmente notificado por aquilo que está internamente. O interno aflora, emana, e ele expressa a dor, a tristeza, a condição real agora da miséria que ele se sente por tudo aquilo que há
de real presente em Jerusalém. Só que ele se assenta, verso 4, capítulo 1, verso 4. Ele chora e ele lamenta. E ele não lamentou-se por alguns minutos. Ele não lamentou-se por algumas horas, nem por aquele estado de tempo, seja matutino, vespertino ou noturno. Ele se lamenta por dias. Parece que as notícias lhe tiram o direito de fala, o direito de se comunicar. Então, pela primeira vez aqui, nós vamos ver a expressão: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E essa é uma das palavras, das frases que compõem o nosso tema anual. O Deus dos céus nos fará prosperar. É a primeira vez em Neemias que nós vamos ouvir novamente essa expressão. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. E orei perante o Deus dos céus. Isso era típico dele. Isso era de Neemias. Suponhamos que todos nós aqui estejamos nos céus. Suponhamos que agora nós vamos participar da ceia do Senhor, aonde o Senhor vai nos servir. De repente há uma multidão de pessoas inimagináveis que lá estão, e pessoas da qual eu tenho o primeiro contato ali. Cristãos que foram fiéis ao Senhor, que não negaram o seu nome. E que de repente naquele mar de pessoas, naquela imensidão, eu vejo como que a glória do Cordeiro distante, e de repente o Senhor diz: alguém pode fazer uma oração nesse momento? E de repente eu não vejo. Mas alguém começa orando assim: Deus dos céus. E um de nós vamos dizer: já sei quem está orando. É Neemias. Era típico dele. Ele está orando. O seu irmão se vai. E agora, desde esse primeiro encontro, porque quando ele tem esse encontro com seu irmão, é o mês de Quisleu, quer dizer, novembro, dezembro. Para esse primeiro momento do capítulo de número 2, que é o mês de Nissan, quer dizer, março, abril, 4 meses depois, ele ainda está sofrendo. Ele ainda está triste. 4 meses depois, ele ainda está de luto. E de repente a Bíblia diz, não digo eu, da qual a posição que ele ocupava era uma posição privilegiada. Já falei aqui, como campo de ensino, vale a pena falar de novo. Além de ser um estadista, um grande edificador, ele era um copeiro e também um provador de vinho. Era uma posição privilegiada ou não era, irmãos? Porque era ele, Neemias, que entregava a taça às mãos de Artaxerxes. O provador de vinho provava da vida e da morte diariamente. Qualquer sentimento de inveja entre os eunucos, e verdade é, estou falando, iluminação no meu coração e Bíblia apresentada. Quando inclusive Bigtã e Teres conspiraram contra Xerxes, contra Assuero, dos dias da rainha Esther. E vocês se recordam muito bem que é tão verdade isso, que um certo dia, o rei não consegue dormir, pega o livro das crônicas e ele diz: o que foi que fizeram ao judeu Mardoqueu? Pelo bem que ele me fizera. Vai apertar, irmão. Só olhe para o irmão que está do seu lado e diga: vai apertar agora.
Então, servir a Deus às vezes também é provar da vida e da morte. Da onde de fato nós não sabemos e não conhecemos as pessoas que estão ao nosso lado. Aleluia. Esses dias um amigo me ligou. Pastor Sneilton, tem um tempo para mim? Eu digo, estás à vontade. Ele disse, companheiro, me ajude. Eu tenho um obreiro em Poçé, em tal lugar. E já tem 2 meses que lá ele está e ele envolve a mentalidade dos irmãos que ali estão, da congregação que ele participa, a não participar de nada da sede. Nem ele vai mais à sede. E esses dias eu estava ouvindo meu pastor no Brasil. E sem que meu pastor soubesse que eu estava assistindo naquele momento, via internet, ele expressa e diz, eu tenho um obreiro em Portugal, irmão tal, que está dizendo que nada assim lá está bem. E eu disse, quem era esse? É o mesmo sujeito, que estava tentando denigrir a minha imagem. E de repente eu vou me familiarizando, e eu disse, mas é aquele que tal e tal, que você confiou isso e aquilo. Ele disse, o próprio. E eu disse, companheiro, lamento, meus sentimentos, eu sei como deve estar se sentindo. Servir a Deus é vivenciar a morte e a vida todos os dias. Então Neemias, ele, como era um provador de vinho, ele provava e mentalmente contava-se 15 segundos, que era o tempo de saber se o vinho continha veneno ou não. E mentalmente Neemias preparava para dar o grande grito. E quando ele pensava se 12, 13, 14, 15, ele gritava e dizia, o rei vive para sempre. Era como se dissesse, pode beber desse vinho, meu rei. Porque estou disposto não somente a servir, mas morrer por ti. Aleluia. Aleluia. O verdadeiro evangelho na casa de Deus não é um evangelho de aplausos. Não é um evangelho de multidão de seguidores. Não é um evangelho de elogios. Mas é um evangelho de sofrimento. Pelo menos é isso que eu vou pregar aqui enquanto eu estiver aqui. E não sou eu que digo isso, o próprio Jesus disse, sereis perseguidos e odiados por amor ao meu nome. Mas tem uma completabilidade do verso. Porém aqueles que perseverar até o fim. Aleluia. A virtude não é daquele que começa. A virtude não é daquele que está no meio do caminho. A virtude é daquele que termina. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse terá a vida eterna. É por isso que eu sei sim que você passou imensas crises no ano que se passara. E a pergunta que se faz é, quais foram as lições dessas crises? Neemias está com um grande problema, mas está dizendo, estou no meu posto. Neemias está com uma grande lacuna, mas está dizendo, não posso faltar do culto. Neemias está com um grande desespero, enxuga as lágrimas externas, o coração chora por dentro, mas ele está dizendo, estou preparado para dar glória. As crises existenciais não podem tirar de você a verdadeira identidade que te há. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Então 4 meses depois ele ainda está no luto. Estou quase terminando, finalizando. Não sei se vocês já estão com pressa. E de repente vocês percebem que
Ele diz, viva o rei para sempre. Se puder colocar, por gentileza, eu agradeço, o capítulo 2, como está aí, versículo de número 3. Agora eu vou de forma expositiva rapidamente. E viva o rei para sempre. Só que no verso de número 2, o rei conhece Neemias. E o rei diz, por que está triste o teu rosto? Não é isso senão tristeza de coração? O rei acabou de captar agora que a enfermidade de Neemias não estava ligada ao corpo, ao físico, mas a enfermidade dele era de alma. Davi teve essa crise. Porque te abates dentro de mim, ó minha alma. Todos nós temos essa crise. A verdadeira convicção do chamado é quando há momentos sombrios em nossa vida, aonde nós desejamos parar. Todo mundo passa por isso. Quem disser aqui que nunca desejou parar, se engana você. Ou se nunca desejou, lamento dizer, vai chegar o dia de desejar. É a verdadeira convicção do chamado. Então, de repente, o rei diz, permita-me parafrasear, a tua enfermidade não é de corpo, é de alma. Só que você percebe que o Neemias, ele teme muito, ainda no verso de número 2, devido o conhecimento que o rei tem acerca dele e do que está se passando. Esses dias eu fui conversar com alguém e alguém começou um diálogo. E quando a pessoa começou o diálogo, eu disse assim, olha, eu vou dar outra oportunidade, vamos começar agora do zero. A sua fala comigo não é para esse fim. Primeiro, eu entro e adentro no campo psicológico para tentar entender você, eu falando com a pessoa. Sua esposa está em casa, seus filhos estão em casa, está chovendo. Você não desejaria tomar um café comigo somente para falar isso. Segundo, o que está oculto ainda não fora falado. A pessoa rapidamente diz, pastor, desculpa, vou começar do zero. Esses dias eu fui conversar com um obreiro e disse, olha, lhe fazendo uma cobrança. E veio algumas desculpas. De repente eu disse, vamos começar de novo? Vamos. Quando eu apresentei as questões, o obreiro declinou e disse, é verdade, pastor. Então assim, não há ninguém que te conheça mais do que Deus. Por que está triste o seu rosto? Não é isso, senão tristeza de coração. E a Bíblia diz que ele temeu de grande maneira. Por que que Neemias temeu de grande maneira? É uma pergunta. O porquê que Neemias temeu de grande maneira, quando agora, de repente, você percebe que o rei sabe o que se passa. Porque o desejo do coração de Neemias era o quê? Era reconstruir o quê? As muralhas de... Vamos lá, todos juntos? Tem muita gente para pouca voz. Reconstruir as muralhas de... Vamos lá. Reconstruir as muralhas de... Isso, era reconstruir. Por quê? Porque o antigo Oriente Médio, o muro de uma cidade fornecia proteção do Deus ou deuses que cultuava aquele povo. Exemplo, muitos dos povos, quando estava em sua cidade, tendo as suas muralhas edificadas, confiava, inclusive, mais nas muralhas do que no seu próprio Deus. Essa foi a confiança daqueles que estavam em Jericó. Por exemplo, uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. Quem é que vai compreender que isso vai tombar?
É como se eles dissessem, ó, pode vir um povo que for, dessa muralha ninguém passa. Então, segundo o Oriente Médio, a muralha fornecia proteção. Na medida que as muralhas de Jerusalém estão derribadas, a condição da mentalidade de Neemias é, o inimigo entra e sai quando quer. Ficava diante de todos de uma vulnerabilidade, sensível, enfraquecido, entregue. E ele não se contenta com isso. Só que por que ele teme? É porque o capítulo de número 4 de Neemias, se alguém quiser colocar, pode colocar, versículo de número 21, eu vou ler, diz assim, agora, pois, dai ordem, para que aqueles homens, olha só, 4:21 de Esdras, para que aqueles homens, olha só, parem. O maior êxito de um pregador não é que você pule e salte, é que você entenda. Estou explicando. Para que aqueles homens parem. De quê? De edificar a cidade. Porque houve uma conspiração, houve uma rebelião. Quem não estava fazendo, estava com ciúme de quem estava fazendo, e disseram, rei, isso aí é para ele se rebelar contra vós. Então, o próprio Artaxerxes disse, então para, olha só, lembram que no início, eu disse que Esdras chegou no 7º ano do reinado de Artaxerxes, lembra disso? Ou seja, a obra que Neemias quer fazer, Esdras também já teve o mesmo sentimento para fazer. Só que ele foi neutralizado pelo ciúme. Neutralizado pela inveja. Eu costumo dizer, irmãos, que você não pode parar por ninguém. Porque o mal do sujo é que você ainda está limpo. A maior virtude do sujo será quando ele estiver sujo. Então continue limpo. Continue fazendo. Continue glorificando. E apaga quem dá? É o pastor? Não. Aleluia. Apaga quem dá? É os céus. Eu vou dizer ainda algo aqui mais que vai enternecer a sua alma. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de Deus. Aleluia. Então Esdras tenta isso no 7º ano do governo de Artaxerxes. Neemias chega no 20º ano. Mas o diabo pensa, assim como nós neutralizamos Esdras, vamos neutralizar também quem? Neemias. Então ele teme muito. Porque o capítulo 4, verso 21 de Esdras, o rei já tinha dado uma ordem para parar, para que eles não edificassem a cidade. Então ele tem medo de verbalizar, de mencionar o que está no seu coração. Mas de repente, ele expressa, verso 3, 4, verso 3. Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto. Aí ele coloca diante do rei o que está acontecendo. Estando a cidade, o sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Só que o que ele não sabe é que ele tem crédito. Porque o que Neemias está dizendo aqui no capítulo de número 2, verso de número 3, quando ele fala acerca do sepulcro dos seus pais, as muralhas de Jerusalém derribadas, é algo que está conectado a sentimento, a relação, a envolvimento. Então, de repente, o rei diz, o que me pedes agora? Essa palavra, parafraseando, é, então me diga o que você precisa. Aleluia. Ele fica como que pasmado com uma resposta dessa. E o verso 4 me mostra algo aqui brilhante. É que ele não se precipita.
é que por mais que ele está envolvido internamente com a situação de Jerusalém, ele troca a emoção pela razão. E o texto diz: então orei ao Deus dos céus. Novamente, segunda vez a expressão Deus dos céus. Ele está dizendo: por mais que eu esteja diante dos homens da terra, quem me dá segurança é Deus. E ele busca a Deus. E ele vai falar com autoridade agora. Se é do agrado do rei. Agora nós vamos entender aqui, irmãos. E se o teu servo é aceito em tua presença. Ele usa aqui, nesse momento, o status da sua posição. Você consegue imaginar comigo aqui, irmãos? Era qualquer pessoa que tinha acesso ao rei? Não era. Então ele usa dessa legitimidade, dessa legalidade, desse direito, da aproximação, do estar perto, do tato, se é do agrado do rei. Eu peço-te, se eu for aceito em tua presença. Olha o desejo de Neemias, irmãos. Que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Em outra expressão, permita-me parafrasear para a compreensão desses dias. Em outras palavras, Neemias está dizendo isso aqui, ó. Permita-me fazer a obra do meu Deus. Aleluia. E quando ele diz isso, ele é alguém que faz falta no lugar. Então o rei lhe diz: quanto tempo durará essa viagem? Quando você voltará? Porque de fato, irmãos, há pessoas que fazem faltas. Não tem algumas pessoas aqui, quem saiba, que eu possa não ter tido algum relacionamento tão profundo, mas você teve. E mediante as mudanças radicais da vida, ela teve que sair daqui ou ir para uma outra cidade. E você sentiu a falta dela, ou sente até hoje. Eu me lembro que uma das pessoas que mais me fizeram falta aqui, Wesley, dedilhe isso aqui que eu já estou quase finalizando. Foi o irmão Tony. Eu me lembro que ele me chamou para tomar um café lá em Alcobaça. E eu comi um pão de batata doce nesse dia. Ele comia algo qualquer, pediu uma água e eu um café. E ele disse: eu tenho algo a relatar ao pastor. E eu disse: pode falar, meu irmão. E ele disse: olha, mediante o frio que está ocorrendo em Portugal, a sensibilidade que tenho juntamente com a minha esposa pela idade, diante da fragilidade que nos encontramos, precisamos nos deslocar para 2 países, um ou outro, que está em mente. Ou vou para a região de Botafogo, no Rio de Janeiro, ou vou para Orlando, nos Estados Unidos, porque são países de temperaturas altas, é o que precisamos para esse momento, vitamina D. E eu disse: mas quando vai ser isso? Ele disse: bem próximo. E eu tomei meu café, a voz embargou, a garganta deu um nó, e era tomando café e chorando, e não conseguia falar. Cheguei em casa e disse: Tato, senta aí. O irmão Tony e a irmã Ana vai embora. E ela sentou de um lado, eu sentei do outro. E ela chorou de um lado, eu chorei do outro. E eu disse: olha, me permita levar o senhor até o aeroporto com a irmã Ana. E naquele momento que só eles têm acesso, vocês sabem muito bem o que é isso, que eles passam o cartão de embarque e abrem para eles, que ali você não pode ir mais. Eu dei um abraço nele, um abraço nela. E eu confesso a vocês que foram vidas que deixaram esse lugar para um outro propósito e que até hoje faz falta.
Artaxerxes sabia o bom obreiro que ele tinha. Ele disse: eu posso até lhe deixar ir, com a condição que você volte para esse lugar. Eu preciso de você aqui. Dentro dessa fala, eu parafrasio a situação, não querendo ser fanático, mas eu quero lhe dizer. Até porque hoje à tarde eu lembrava das palavras de Luana. Foi muito bem sucedida, Luana, na sua fala, no testemunho que deu. E uma das coisas que ela disse, que seja um 2026 de mais aproximação do Senhor. Nós já estamos no terceiro culto, se contarmos com o de quarta-feira, do culto da virada, do ano. O ano passou, o ano é novo, mas há para pessoas questões de atitudes velhas, que deixamos os costumes velhos do lado e venhamos viver o novo de Deus. Quanto tempo durará a tua viagem? Eu posso financiar, mas eu preciso de você. Receba essa palavra como se fosse uma palavra de Deus ao seu coração. Eu posso lhe dar uma casa, mas eu preciso de você aqui. Eu posso trocar seu carro, mas eu preciso de você aqui. Eu preciso de você cantando. Eu preciso de você tocando. Eu preciso de você pregando. Eu preciso de você orando. Porque quando você diz: o rei vive para sempre, eu sou exaltado no trono, eu lhe contemplo no santo lugar. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus precisa de você aqui. Oh, aleluia! Quanto tempo durarás essa viagem? Quando você voltará? O capítulo 6, verso 15, nos mostra essa verdade, que o tempo até que tudo foi restaurado foi de 52 dias. Eu estou terminando. Só que de repente agora o Neemias viu que o rei deu acesso. E você viu que está escrito na Epístola aos Hebreus? Que nós, como filhos de Deus, temos autoridade para chegarmos diante do trono da graça. E a Bíblia diz para chegarmos com confiança. Na casa, é uma casa de relacionamento, irmãos. Ó, antes de muitos chegarem, nós estávamos aqui comunicando acerca da Bíblia. E como é gostoso, irmãos. Eu não sei você, mas eu saí da minha casa, 6h15 eu estava aqui, irmãos. E como é bom trocar um lixo com prazer. Pegar um aspirador de pó, tirar o pó e dizer: eu estou na casa de Deus. Oh, aleluia. Porque não é sobre posição, é sobre servir ao Deus dos céus. É sobre ser um dos que vai subir aos céus. Aleluia. Então ele ganha confiança, o rei lhe dá essa permissão, ele começa a perceber que o rei começa a lhe dar essa autoridade. Agora preste bastante atenção. Como Deus nos fará prosperar? A primeira coisa é com consagração, jejum e aproximação. Vou repetir isso aqui. Consagração, jejum e aproximação. Você percebe que a rainha Esther, ela teve essa mesma oportunidade quando Mardoqueu dizia para que ela viesse clamar perante o rei. Ela disse: olha, não está no tempo, nem posso ousar dessa forma. E Mardoqueu diz no capítulo 4: se de certo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Ela entende que ela é rainha, mas a sua origem é de uma judia. Ela vai morrer também se não abrir a boca. E aqui eu quero dizer: se você não abrir a boca para glorificar, para louvar, você vai morrer também. Então você veio para aqui para glorificar, adorar ao Deus dos céus. Aleluia! E ela faz sua consagração, assim como Neemias. Lembra? Sentou, chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Neemias assim faz, assim como Esther. Estou terminando.
Segure. Nós vamos ainda ouvir um louvor aqui com muita alegria. Segure. Então, quando isso ocorre, oh, aleluia, oh, glória. Ele diz no verso 7, disse mais, ou seja, está com confiança, não está, irmãos? Ou eu recebo uma palavra no coração agora. Ele está com confiança, quem estava tímido. Quem lá no verso de número 2 diz, e temi de grande maneira, agora está com confiança, porque ele está na presença do Rei. Aleluia. Então agora eu recebo uma ministração do Espírito de Deus no meu coração. Eu quero que você feche os olhos 10 segundos. Isso. E pense em algo agora que você deseja que Deus possa fazer na sua vida aí agora. O Senhor está mandando eu lhe dizer isso. Ele está dizendo, eu sou capaz de realizar. Aleluia, porque você está na presença do Rei, você está na casa de Deus. Pense em algo para esse ano. Não, é verdade. No final do ano você vai pregar o microfone e vai lembrar desse culto e vai dizer, olha, o pastor enviou a palavra de Deus, eu pensei em algo e isso se fez. Oh glória! Oh glória! Aí ele diz, se parecer bem ao rei, dê-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que me dê o quê? Passagem, permissão, cartas. Sabe o que é cartas? Essas cartas aqui, parafraseando, são espirituais. Cartas que acessam certos lugares. Cartas que se conectam com certos lugares. Oh glória! Eu quero cartas. Lembra que Paulo tinha carta? Jesus era carta, Paulo tinha carta. Lembra do que diz em Atos capítulo de número 19? Quando a Bíblia Sagrada nos diz que os 7 filhos de Cefas foram expulsar demônios e eles disseram, olha, nós te expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, nos dê passagem. E eles disseram o quê? Bem conhecemos a Paulo e sabemos bem quem é Jesus. Mas quem sois vós? Vocês têm a carta aí? Aleluia. Tem a carta para passar para cá? E a Bíblia diz que eles apanharam horrivelmente. Mas levante uma das mãos aos céus. Não é preciso eu rodar aqui, nem profetizar, não. Nem rodopiar, nem falar em línguas estranhas. Na medida que esse culto se manifesta, os céus estão abertos. O poder de Deus está se manifestando e você está recebendo algo dos céus aí. Eu profetizo que algo desce sobre a sua mão aí, diante dessa palavra, com autoridade divina. Continue com as mãos abertas aí agora e levantadas. Sobre as tuas mãos toca o Santo de Israel, o Deus dos céus. Aleluia, onde estiver fechado, não vai ter tranca-rua que vai impedir de você acessar algumas vitórias para a sua vida e para a sua família. Oh, glória a Deus, dê-me cartas. Quando Deus nos fará prosperar? Quando houver propósito em nossas vidas acerca do que desejamos em Deus. Tinha propósito em Neemias ou não tinha? 4 meses depois, desanimou na fé? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Fechei a Bíblia. Então, é necessário que tenha propósito. Quando Deus nos fará prosperar? Quando a vontade de servir e glorificar seja maior do que as dores do nosso coração. Irmãos, eu gostei do pastor Alexandre esses dias. Disse que estava em casa e de repente disse, hoje eu não vou no culto não. Acordou, disse, não vou no culto não. Mas de repente a patroa da Márcia ligou e disse que 7 horas da manhã já tinha ido na missa. E na hora ele disse, eu vou perder para o diabo? Levantou e veio para o culto. Aleluia. Oh glória. A vontade de servir tem que ser maior do que as dores do coração. Irmãos, há momentos você chega do trabalho, quando senta no sofá, o diabo diz assim, não vai hoje não. Descansa aí. Às vezes é aquele dia. Oh glória. Quando esse cansaço vir sobre o seu corpo, repreenda em nome de Jesus e diga, lá no culto Deus vai me dar força.
Eu vou dormir nos braços de Deus, Ele vai recompor as minhas energias para trabalhar amanhã. E quando você chegar aqui dando glória, irmãos, Deus manifesta fogo sobre a sua vida. E você sai daqui renovado para a glória do nome dEle. Quando Deus nos fará prosperar. Quando compreendermos que a força política, porque o rei era terreno, a social e a financeira, está abaixo da direção de Deus. Por mais que o homem possa te fazer chegar, quem dá a direção é Deus. Aleluia. Quando Deus nos fará prosperar, quando o objetivo em nós for realizar a grande missão da qual estamos envolvidos. Irmãos, em nome de Jesus, olhe para esse irmão e diga assim: eu espero fazer mais do que o ano passado. Não, diga para ele, diga: eu espero fazer mais do que no ano passado. Quando Deus nos fará prosperar, quando formos submissos e obedientes aos nossos superiores. Aquele patrão parece o demônio, não é? Obedeça. Continue respeitando. Deus tem o poder de mover as águas, de jogar ele e ela para longe, como testemunhou aqui a Renata recentemente, e fazer você prosperar naquele lugar. Quando Deus nos fará prosperar? Quando diante da oposição e inimigos de Deus, o nosso coração se encher de amor, fé e confiança para aquilo que está perto de nós. Você pode se colocar sobre os pés? Oh, aleluia. Cláudia, cadê a Claudinha? Está aí? Vamos louvar a Jesus, Cláudia? Vem cá, Cláudia. Você pode louvar a Jesus ainda comigo, irmãos? 9h29, irmãos, 5 minutos mata crente. Nós vamos louvar a Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, porque eu recebo de Deus no meu coração essas palavras, e eu sei que vai ser um ano fantástico para a sua vida, aonde Deus vai lhe abençoar demais. Tem um irmão aqui entre nós, o diácono Leandro. Eu me lembro que o diácono Leandro, desde que chegou aqui, diz assim: e tu, pastor, vou comprar uma casa. Irmãos, comprou, hoje botou a laje, tem a casa dele, tem espaço para fazer mais e arrendar, porque ele tinha propósito. Levante as mãos aos céus. Ainda tem força para isso? Ainda tem força para isso? Se prepare para louvar, Cláudia. Eu estou ministrando agora uma oração. Pai, eu ainda estou orando, Senhor. Nessa hora, em favor dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, honre, Pai. Eu sei que há casais com propósito aqui, como o pastor Marcos Caldas, a Érica, Senhor, e tantos outros aqui. Pai das luzes, Pai da eternidade,